Você já se perguntou por que coisas ruins sempre acontecem com as pessoas boas? Hoje, vamos conhecer a história de Jó, uma história fascinante que nos faz refletir sobre a vida. Imagine perder tudo que você ama e ainda continuar acreditando. Jó passou por isso. Essa história antiga nos faz pensar e questionar nossas próprias crenças. Vamos descobrir os mistérios de Jó, um homem que enfrentou o inimaginável e se manteve firme. Acompanhe-nos e veja como essa história antiga ainda tem um grande impacto em nossas vidas hoje em dia. Em um lugar chamado Bazã, a leste do Mar da Galileia, vivia um homem chamado Jó. Ele era muito rico e tinha uma grande família. Jó era conhecido por ser uma pessoa honesta e justa, sempre procurando viver uma vida moralmente correta, e tinha uma relação muito próxima com Deus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Além disso, possuía muitas ovelhas, camelos, bois e jumentos, além de ter muitos servos. Jó era considerado uma pessoa muito importante e respeitada. Os filhos de Jó costumavam fazer festas em seus aniversários, e convidavam suas irmãs para comemorar com eles. Após essas celebrações, Jó realizava um ritual de purificação para todos eles. Todas as manhãs, bem cedinho, Jó oferecia um sacrifício por cada um de seus filhos, pensando: será que eles pecaram e amaldiçoaram Deus no coração? Essa era a prática constante de Jó, como está escrito no primeiro capítulo do livro de Jó, nos versículos de 1 a 5. Deus elogiou as virtudes de Jó para Satanás. No entanto, Satanás argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o abençoava muito. Um dia, os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás também estava lá. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: eu tenho andado por toda a terra, indo e vindo. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto, que teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu: será que Jó teme a Deus sem motivo? Você o protegeu a ele, sua casa e tudo que ele possui. Você abençoou tudo o que ele faz, e seus rebanhos se espalharam pela terra. Essas conversas entre Deus e Satanás são contadas no livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus, dizendo que se lhe fosse permitido causar sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó, para testar essa afirmação corajosa, mas não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Você pode fazer o que quiser com tudo que ele possui, mas não toque no próprio Jó, disse o Senhor a Satanás. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esses eventos são descritos no livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 11 a 12. Jó recebeu 4 notícias terríveis em um único dia. Disseram a ele que suas ovelhas, servos e até seus 10 filhos haviam morrido, vítimas de ladrões ou desastres naturais. Num dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam festejando na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até Jó e contou: os bois estavam arando e os jumentos pastando quando um grupo de ladrões chegou, e os levou embora. Eles mataram os servos e eu fui o único que consegui escapar para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: um fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e servos. Eu fui o único que consegui escapar para te contar. Enquanto Jó ainda tentava entender tudo isso, mais um mensageiro chegou. Um grupo de ladrões atacou seus camelos e os levou embora. Eles mataram os servos e eu fui o único que sobreviveu para te contar. Ainda mais um mensageiro chegou, dizendo: seus filhos estavam festejando na casa do irmão mais velho, quando uma ventania forte destruiu a casa e eles morreram. Eu sou o único que sobreviveu para te contar. Esses eventos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 13 a 19. Jó ficou devastado e expressou sua dor rasgando suas roupas e raspando a cabeça,
mas mesmo assim, ele continuou a louvar a Deus em suas orações. Jó se levantou, rasgou suas roupas, raspou a cabeça e se prostrou no chão para adorar a Deus. Ele disse: Eu nasci sem nada e vou partir sem nada. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante de toda essa tragédia, Jó não pecou e não culpou Deus por nada. Essa resposta corajosa de Jó está registrada no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Satanás volta ao céu novamente, e Deus lhe dá mais uma chance de testar Jó. Desta vez, Jó sofre com feridas terríveis em sua pele. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele se mantém firme e tenta suportar seus sofrimentos. Duas histórias se entrelaçam, uma no céu e outra na terra. O que acontece na terra é o resultado do que já aconteceu no céu, assim como há conflitos na terra após conflitos no céu, como vemos no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo e sentam-se em silêncio ao seu lado por 7 dias, demonstrando respeito por seu luto. No 7º dia, Jó começa a falar, iniciando um diálogo em que cada um dos 4 homens descreve poeticamente seus problemas. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu, comparando a vida e a morte à luz e à escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido coberto pelas trevas, sentindo que a vida só aumenta sua dor. Elifaz responde dizendo que Jó, que costumava confortar os outros, agora admite que nunca compreendeu verdadeiramente o sofrimento deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser resultado de algum pecado que ele cometeu, e sugere que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter feito algo errado, para merecer o castigo de Deus, e argumentam que ele deveria demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Para piorar, Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais dor do que ele está sofrendo. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus amigos de médicos inúteis que fingem ajudar com mentiras, como está escrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Eu ouvi e entendi tudo o que vocês disseram, eu não sou inferior a vocês. Mas eu desejo falar com Deus e discutir o meu caso com Ele. No entanto, vocês me difamam com mentiras, vocês são como médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Ele não consegue entender como os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, Jó reconhece que não pode convencer Deus com palavras vazias. Deus não pode ser enganado, e Jó admite que nem mesmo se conhece o suficiente para defender-se diante de Deus. Jó deseja desesperadamente ter alguém que possa mediar entre ele e Deus, para que não seja condenado ao submundo. Ele acredita que há uma testemunha ou redentor no céu que atestará a sua integridade, como ele expressa quando diz: Eu sei que o meu Redentor vive e, no final, ele se levantará sobre a terra. O sofrimento se torna insuportável para Jó, e ele se torna amargo, ansioso e assustado. Ele fica triste com a injustiça de Deus permitir que pessoas más tenham sucesso, enquanto ele e outras pessoas honestas sofrem. Jó quer enfrentar Deus e expressar sua insatisfação, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele acredita que a sabedoria está escondida das pessoas, mas decide seguir o caminho de temer a Deus e evitar o mal. Finalmente, Deus interrompe o diálogo. Durante suas falas, Jó pede a Deus 36 vezes para falar com ele. Agora, seu desejo é atendido. Deus fala com Jó 2 vezes, em meio a uma tempestade. Existe um toque de humor na forma como Deus se dirige a ele. Deus lembra Jó que ele é o Criador de tudo. Ele descreve todo o seu impressionante trabalho de criar e sustentar o mundo,
perguntando a Jó se ele é capaz de igualar essa obra. Deus também questiona se Jó está em posição de julgá-lo, explicando que é inadequado para Jó esperar que Deus se explique a ele. Jó se sente muito pequeno diante de Deus. Finalmente, Jó responde: sou insignificante, como posso responder ao Senhor? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Falei 2 vezes, mas não direi mais nada. No segundo momento, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas menciona 2 de suas criaturas. O discurso também tem um toque de humor. Deus pergunta a Jó o que ele pensa sobre o hipopótamo, o behemote, e o crocodilo, o leviatã, como se essas criaturas incríveis tivessem as respostas para os grandes problemas da vida. Jó é lembrado de que não pode entender Deus, nem mesmo o mundo animal, muito menos o mundo moral. A mensagem principal de Deus é: por que você está tentando argumentar comigo? Jó responde reconhecendo que Deus sabe tudo e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele percebe que suas perguntas a Deus foram inadequadas, e se sente envergonhado e arrependido, chegando até a se cobrir de cinzas e poeira. Embora o encontro com Deus seja humilhante para Jó, seu problema central é resolvido, e ele volta a se conectar com Deus. O diálogo entre eles traz um clímax magnífico e surpreendente para o livro. No final, a narrativa muda de poesia para prosa, quando Jó aceita que não deve culpar Deus por suas experiências. Deus restaura a Jó seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, suas propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o ainda mais rico e feliz do que antes. Como servo de Deus, Jó é reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que diz que eles não falaram corretamente sobre Jó, mostrando que não devemos considerar suas palavras como verdades absolutas. O que se destaca nas 2 conversas de Deus com Jó é que ele ainda não responde às perguntas de Jó e não revela sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha suas próprias razões para permitir o sofrimento dele. É importante notar a diferença entre a compreensão judaica deste livro e a compreensão cristã. Os judeus do Antigo Testamento não viam os problemas da vida terrena à luz da eternidade. Eles acreditavam que a justiça de Deus deveria ser vista nesta vida, já que tanto as pessoas boas quanto as más seguiam para o mesmo destino, o Sheol, um lugar escuro onde as almas descansavam. Os cristãos, por outro lado, têm uma perspectiva completamente diferente sobre o sofrimento nesta vida. Eles enxergam a grandeza do céu à luz do sacrifício de Cristo. O sofrimento que enfrentamos neste mundo parece pequeno, comparado à vida maravilhosa que nos espera no céu. Por isso, o livro de Jó não explora muito a ideia de vida após a morte. Em um momento, Jó expressa sua esperança de encontrar Deus depois que morrer, mas esse assunto não é muito abordado e ele não sabe exatamente como isso acontecerá. O livro de Jó tem 2 histórias principais, a história divina e a história terrena. A história divina começa com uma reunião entre Deus e Satanás no céu. Satanás era um anjo, cujo trabalho era relatar os pecados das pessoas. Ele era como um promotor que viajava pela terra para contar a Deus como as pessoas se comportavam. Na época de Jó, Satanás estava tão descrente que não acreditava que alguém pudesse amar a Deus por quem ele é. Ele acreditava que as pessoas só amavam a Deus pelas coisas boas que ele lhes dava. Então, Deus e Satanás têm um debate, com Satanás argumentando exatamente isso. Deus pergunta a Satanás se ele já tinha encontrado Jó em suas viagens. Jó me ama por quem eu sou, não apenas pelas bênçãos que recebe, afirma Deus. A resposta de Satanás é cínica, dizendo que se Deus tirasse as bênçãos de Jó, ele iria amaldiçoá-lo, da mesma forma que qualquer outra pessoa faria. Como resultado, acontece uma aposta divina. A tensão é importante em qualquer história emocionante. Jó não sabe sobre a aposta divina,
mas o leitor está ciente dela. Se ele soubesse, o teste não seria válido. Esse encontro nos ensina coisas importantes sobre Satanás. Em primeiro lugar, mostra que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, pois não tem o poder de estar em todos os lugares como Deus. A maior parte do livro se concentra na história humana, no debate entre Jó e seus amigos. A principal questão discutida é: por que Jó está sofrendo mais do que outras pessoas? Existem dois pontos de vista. Ponto 1. Os amigos acreditam que o sofrimento de Jó é consequência dos seus pecados. Ponto 2. Jó tem certeza de que não está pecando e defende sua inocência. Essa troca de argumentos é cheia de suspense, pois o leitor sabe que Jó está certo. A estrutura com duas histórias do livro nos mostra que ninguém conhece todos os detalhes quando se trata de entender o motivo do sofrimento das pessoas. Deve ser muito difícil se defender quando se está passando por tamanha aflição. Além da busca por explicações, todos se deparam com uma pergunta maior: posso continuar a acreditar em um Deus bom, quando tudo parece dar errado? O livro de Jó nos oferece uma resposta para essa pergunta. Qual foi a maior dor de Jó? Isso mostra a importância desse assunto. Foi uma dor física intensa? Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e sentindo uma dor insuportável. Socialmente, devido à sua aparência física e ao fato de que as pessoas da comunidade sabiam das tragédias que ele havia enfrentado, ele se tornou uma pessoa excluída. As pessoas passavam do outro lado da rua, em vez de conversar com ele, enquanto ele se sentava sozinho na pilha de cinzas na borda da aldeia. Até mesmo os adolescentes riam dele. Em sua mente, ele enfrentava a angústia de não entender por que todas essas coisas ruins estavam acontecendo com ele, especialmente porque não havia nada em seu passado que justificasse tanta dor. Espiritualmente, sua angústia era ainda pior, pois ele se sentia distante de Deus. Jó clamava, implorando a Deus para encontrá-lo, falar com ele e até mesmo discutir sobre tudo isso. Essa era a dor mais intensa que ele sentia. O sofrimento se torna mais insuportável quando acreditamos que Deus está distante e indiferente. No entanto, quando Jó finalmente teve a oportunidade de falar com Deus, as coisas não aconteceram como ele esperava. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser entendido à luz do Novo Testamento. Deus permitiu que Satanás desencadeasse o sofrimento de Jesus na cruz, com o próprio Filho perguntando: meu Deus, por quê? Assim como aconteceu com Jó, Deus não explicou o motivo. Isso nos mostra que até mesmo o Filho de Deus perdeu a compreensão do propósito de seu sofrimento diante da intensidade da crucificação. Os cristãos acreditam na vida após a morte. Os problemas do sofrimento não precisam ser resolvidos nesta vida terrena. É interessante observar que na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi acrescentado, afirmando que ele, Jó, ressuscitará junto com aqueles que o Senhor ressuscitar. Essa esperança de ressurreição nos lembra que haverá um momento em que Jó terá sua justiça restabelecida. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos, no final dos tempos. Haverá um tribunal em que Jesus, como juiz, estará presente, e todas as pessoas, boas e más, que já viveram, estarão diante dele para serem julgadas de acordo com suas ações. Assim, tudo pelo que Jó ansiou está prestes a se tornar realidade. A justiça de Deus será aplicada a toda a humanidade, em uma demonstração pública de justiça. A história de Jó nos ensina valiosas lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Vamos explorar algumas delas. A perseverança diante do sofrimento. Jó passou por muitas adversidades, mas ele perseverou em sua fé e não desistiu. Ele nos mostra a importância de permanecer firme, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Podemos aprender a ser resilientes e confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. A importância de questionar e buscar respostas.
Jó não teve medo de questionar a Deus e buscar respostas para seu sofrimento. Ele nos ensina que é saudável buscar compreender o propósito por trás das nossas aflições. Podemos aprender a levantar nossas dúvidas e procurar respostas, confiando que Deus está disposto a nos responder. O valor da amizade e do apoio. Apesar dos conselhos equivocados de seus amigos, Jó valorizou a presença deles ao seu lado. Ele nos mostra a importância de ter amigos que nos apoiam e nos ouvem durante os momentos difíceis. Podemos aprender a cultivar relacionamentos saudáveis e buscar suporte mútuo em nossas vidas. A confiança em Deus, mesmo sem entender, mesmo diante de tantas perguntas sem respostas, Jó manteve sua confiança em Deus. Ele nos ensina a importância de confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Podemos aprender a depositar nossa fé em Deus, sabendo que Ele é fiel e tem um propósito maior em nossas vidas. A esperança na restauração e justiça divina. No final da história de Jó, vemos como Deus restaurou tudo que ele havia perdido e lhe trouxe justiça. Jó nos mostra a importância de mantermos a esperança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Podemos aprender a confiar que Deus pode trazer restauração e justiça em nossas próprias vidas. Essas lições nos mostram que, mesmo diante do sofrimento e das dificuldades, podemos encontrar força, esperança e fé em Deus. Podemos aplicar essas lições buscando um relacionamento mais profundo com Deus, confiando em sua sabedoria e buscando sua orientação em todas as circunstâncias. Agradeço de todo o coração por dedicar seu tempo para ouvir esta mensagem de esperança e conforto. Se você foi abençoado por este vídeo, convido-o a se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos compartilhar o amor e a verdade que transformam vidas. Obrigado por fazer parte desta jornada de fé e crescimento espiritual. Que a paz e a graça do Senhor estejam sempre com você. Amém.